Olá, tudo bem? Sou Saulo Coelho e estou aqui hoje para conversar com você, para poder ajudar você a poder enxergar a sua vida de uma maneira muito diferente. Claro, viu, pessoal? O assunto do webinar hoje não é um assunto qualquer, a gente vai falar sobre autoestima. Mas sabe o que é interessante? Quando você fala sobre autoestima, primeiro que é um tema clichê. Eu fiquei pensando assim, sabe, gente? Cara, eu falo ou não falo sobre isso? Poxa, autoestima, cara, é um assunto assim que já foi tão falado, as pessoas falam tanto disso. Será que vai valer a pena falar sobre esse assunto? Então eu comecei a pensar, avaliar e olhando para tudo aquilo que eu faço. Porque trabalhar com autoestima é basicamente o que eu faço em todos os meus programas de treinamento. Todas as vezes que eu estou falando com as pessoas, é uma maneira para a qual elas possam se sentir melhor do que elas estão se sentindo. E isso também trata-se de autoestima. Aí eu estava comigo pensando assim, sabe? Vai valer a pena falar sobre isso? E aí, o que eu comecei a perceber? Que hoje fala-se muito sobre coaching, fala-se bastante sobre PNL, e muita gente acaba não falando sobre autoestima. Falando como você pode gostar mais de você, como que você pode praticar aquilo que é óbvio. E o que é o óbvio? Você fazer por você primeiro aquilo que você gostaria de fazer pelos outros. Sabe? Sem misturar, eu não misturo absolutamente nada que eu faço com religião, mas observa um detalhe. Existe um princípio muito lógico que diz que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Então se você não gosta nem de você, como é que você vai gostar de mim? Se você não gosta de você, como é que você vai gostar do seu vizinho? Como é que você vai gostar das pessoas que estão à sua volta? Então primeiro você tem que amar a si próprio. Isso por si só, a gente já poderia trabalhar como autoestima. Só que eu resolvi colocar um tema bem inusitado nesse webinar que você está assistindo. Eu pensei assim, que tal trabalhar 13 ações, 13 atitudes? Ou você acaba permitindo com que 13 coisas aconteçam com você. Só que ao invés de eu falar de coisas que vão te potencializar, eu quero abrir os seus olhos. Eu quero que você agora acorde. Nós vamos falar sobre 13 ações que podem destruir a sua autoestima. Quando você entrega o seu foco para isso, acredite, você destrói altamente o seu amor próprio. Você acaba perdendo o foco daquilo que é importante. E, obviamente, você deve ser a pessoa mais importante da sua vida. Sabe por quê? Porque você só tem você. E quando você, infelizmente, morrer, não faz mais diferença. Às vezes você vive para os outros e esquece de viver para você. Então presta bastante atenção, nesses próximos minutos eu vou discorrer sobre esse tema e quero que, olha, caso você queira que algum amigo seu ou alguma pessoa que você conheça tenha acesso a esse webinar depois, só você mandar um e-mail, sabe para onde? contato@saulocoelho.com e a gente envia para ele esse link e ele vai poder se inscrever e assistir em outro momento esse mesmo webinar. Agora, para você que está agora vendo ao vivo, você está vendo ao vivo, você está exatamente no horário que nós combinamos, presta atenção no detalhe. Vai valer muito a pena ficar até o final, porque eu tenho uma surpresa para você e só vale para hoje, você que está assistindo no ao vivo. Então, olha só, pessoal, vamos pensar o seguinte. A vida, de uma maneira geral, ela é uma série de pequenas decisões. A gente está tomando decisões na vida o tempo todo. Você toma decisões de fazer algo, até quando você não quer fazer algo, você decidiu não fazer. Então a gente toma pequenas decisões na vida. E o que essas decisões elas repercutem, né? O que elas fazem comigo? O que elas fazem com você? Primeiro, que todas essas decisões contam, todas elas são válidas, todas elas são muito importantes para a nossa vida. Agora, o resultado dessas decisões, o que ela traz para cada um de nós? Ela pode trazer felicidade ou tristeza. Sabe que quando você decide fazer alguma coisa, você está levando para você, ou você está levando para quem está à sua volta, felicidade ou tristeza com aquelas suas decisões. Decisões implicam constantemente em ações que nós vamos tomar. Hoje, então, nós vamos discutir sobre 13 ações, então preste atenção a todas elas. Algumas eu vou destacar um pouco mais, outras você talvez já tenha ouvido falar, mas eu quero aqui criar para você um ambiente favorável para que você tome cuidado da pessoa mais importante da sua vida. Você.
Então vamos ao seguinte, vamos pensar em algumas delas. Quando as pessoas dizem, Saulo, por que você decidiu, então, escrever ou falar sobre essas 13 ações? Bem, porque eu comecei a olhar o que estava acontecendo com a minha vida e com a vida das pessoas, comecei a perceber quando que eu me desempodero. Quando eu, Saulo, estou aqui falando com você, quando eu me desempodero. Quando que eu, às vezes, poderia estar me sentindo mais forte, mais capaz, mais convicto, e acabo me sentindo o oposto disso. Bem, isso acaba acontecendo comigo exatamente onde entra essa primeira ação. Se tem uma coisa que vai desempoderar qualquer pessoa que você conheça e pode também desempoderar você, é o que nós chamamos de tentar ser melhor do que alguém. Observa, tentar ser melhor do que alguém. Eu não estou dizendo que você não pode competir, não estou dizendo que você não tem que vencer. O que eu estou dizendo é quando você começa a comparar. A comparação é, sem dúvida, uma ação terrível para cada um de nós. Sabe por quê? Primeiro, sempre vai existir alguém mais forte, mais bonito, mais rico, mais capaz, com um carro melhor que o seu, que viaja mais do que você. Quando você começa a comparar a sua vida com essas questões, você começa a se sentir menor. Agora, é claro, é óbvio que você tem que ser melhor do que alguém, mas sabe quem? Você mesmo. Você tem que ser melhor do que você. Então, qualquer coisa que você faça na vida, não importa se você está falando em qualquer uma das suas 12 áreas da sua vida, onde você possa conceber ali grandes realizações, grandes transformações, não importa qual seja essa área, você tem que ser melhor do que você. Se você compara, você se diminui, porque só existe um primeiro lugar. Agora, você pode sim ser melhor do que você ontem, do que você há um minuto atrás, desde que você desenvolva o hábito de ser 1% melhor a cada dia. Sabia que se você for 1% melhor a cada dia, daqui a 100 dias, você é 100% melhor do que hoje? Então sabe qual é a lógica? Sabe qual é a verdade da minha vida e da sua? Você pode, e eu também posso, ser alguém especial, capaz, empoderado, quando nós tentamos ser melhor do que nós mesmos. Quando nós nos comparamos os nossos resultados com os resultados que nós gerávamos, nós temos a tendência óbvia de melhorar a única coisa que vai implicar diretamente a nossa vida, ou seja, as nossas próprias ações, a nossa própria vida e as nossas próprias metas, conquistas e objetivos. Então lembre-se, uma primeira ação que destrói completamente sua autoestima, tentar ser melhor do que os outros ou você comparar você o tempo inteiro com outras pessoas. Ok? Faz sentido para você? Para mim também faz muito sentido. E se faz sentido, ó, vamos fazer um high five aqui entre nós dois aqui, só entre a gente. Um high five e lembrar, se tem uma ação então que eu posso ser melhor, é ser melhor do que eu mesmo. 1% melhor cada dia. Em 100 dias eu sou 100% melhor do que eu sou hoje. Beleza, Saulo, entendi essa ação. Vamos então para uma segunda. Uma segunda ação que pode atrapalhar você, que pode prejudicar a sua vida, é sentir-se pior que alguém. Peraí, Saulo. Primeira ação é da comparação. Peraí, a segunda é sentir-se pior do que alguém? Exatamente. Existem pessoas que confundem empatia com comprar as dores das outras pessoas. Quando você busca na sua vida comprar dores de outras pessoas, sabe o que acontece com você? Você assimila comportamentos, você assimila emoções, você assimila modo de pensar, você assimila o mindset dessa pessoa. Quando você vê, você está falando igual a ela, você está se comportando como ela. Então, olha, sentir-se pior do que alguém é quando você nivela a sua vida por baixo. Quando você se compara, aí sim, com alguém que você se sinta pior do que ela, mas o sentido de você falar, puxa vida, se nem fulano consegue, eu não vou conseguir. Está se sentindo pior do que alguém. Como é que você pode mudar isso? Bem, você muda isso quando você muda seu estado mental. Quando você altera sentir-se pior do que alguém para fazer alguém se sentir melhor. Sacou essa? Você muda sentir-se pior do que alguém para fazer alguém se sentir melhor. E é o que eu busco fazer o tempo todo.
Eu olho para a minha vida, eu estou o tempo todo no meu dia a dia, conversando com as pessoas, seja nos meus eventos, seja em workshops, seja em webinários como esse, webinars que eu faço ao vivo, ou em eventos presenciais. Eu estou sempre levando uma mensagem para que possa fazer com que você e as pessoas que estão ali me assistindo se sentirem melhores. Isso não faz mais sentido para você? Quando você busca, ao invés de se sentir pior, busca querer fazer alguém melhor, melhor no sentido emocional, no sentido do comportamento, no sentido mental, você acaba gerando para as outras pessoas benefícios. E sabe o que acontece? Na lei do retorno, é isso que você acaba recebendo de volta. Ninguém planta mamão e colhe laranja, né? Então, quando você busca ajudar as pessoas, quando você quer de verdade fazer isso, parabéns, você começa a mudar a sua vida. Então, essa é uma segunda ação que você pode melhorar a sua autoestima ou destruir a sua autoestima. Então, pense, ao invés de você fazer alguém se sentir pior, que tal fazer esse alguém se sentir melhor? Beleza? Espero que tenha feito sentido para você. Para mim faz muito sentido. Bem, a terceira ação, que é justamente aquilo que eu passei por isso muitas vezes. Cara, se tem uma coisa que eu fiz muitas vezes comigo, é uma autocrítica com um altíssimo nível ou senso de julgamento. Julgar a si mesmo de maneira veemente, olhar para você de uma maneira crítica, de uma maneira defeituosa, de uma maneira na qual você não consegue perceber que nós já somos imperfeitos por natureza. E que cabe a cada um de nós a oportunidade de errar. Porque essa mesma oportunidade de errar é que vai te dar a oportunidade de saber como faz certo. Porque você só sabe que alguma coisa é certa porque você conhece aquilo que é errado. É que a gente chama isso de contraponto. São as coisas antagônicas na vida. Coisas que a gente sabe que são certas só existem porque a gente sabe que existem coisas que são erradas. Agora, a gente só sabe fazer coisas certas quando a gente assimila, mas mesmo assim tendo consciência do que é errado, ou quando a gente errou e cria a experiência na sua própria vida que vai te dar justamente a bagagem para poder saber como sair de situações como essa. Mas sabe qual é o problema de quem vive julgando a si mesmo com alto nível de crítica? Você acaba de esquecer os seus pontos positivos. Você esquece o que você faz de bem. Vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. Me lembro quando eu era criança, minha avó sempre gostava de cozinhar pra gente. Um dia eu estava na casa da minha avó cozinhou, a comida estava maravilhosa, ela tinha feito vários pratos, a família toda reunida, mas aconteceu uma coisa dramática. Dramática para ela, não para quem estava ali, mas foi dramático. Sabe o que foi? Ela queimou o feijão. Agora, sabe o que é interessante? Olha o alto nível de julgamento que ela estava sobre si mesma e o quanto que ela dramatizou isso negativamente. Observa. O almoço estava maravilhoso, tinham coisas incríveis na mesa, saborosíssimas, sabe como é que é comida de vó, você já deve ter passado por isso. E ela se concentrou o tempo inteiro em falar, sabe do quê? Do feijão que queimou. Devia ter lá, sei lá, 10 pratos na mesa, com saladas, coisas incríveis. Agora observa, ela se concentrou em falar daquilo que estava dando errado. Ela se concentrou em falar daquilo que estava errado. Mas sabe o que acontece, gente? Quando você se concentra naquilo que está errado, principalmente sobre você mesmo, você não abre a mente para poder se concentrar no seu potencial, naquilo que você está fazendo e está dando certo. É claro, no processo de melhoria contínua, você precisa realmente melhorar as coisas que estão dando errado, mas você não pode se concentrar nisso. Eu tenho uma frase que diz assim, ó, meta é foco, foco é força, força é resultado, resultado é o que eu quero. Então lembra, meta é foco. Agora, foco é força. Então, naquilo que eu me concentro e faço daquilo a minha busca constante, aquilo eu me torno. Aconteceu isso com ela. Ela passou o almoço triste, todo mundo feliz, se divertindo, mas o pior não era isso, gente. O pior é que quando a gente ia elogiá-la pelo prato que estava delicioso, não é que a velhinha lembrava do feijão preto queimado? Então pensa comigo uma coisa, gente. Julgar a si mesmo, bem, talvez você possa mudar isso. Quero te dar aqui então uma nova leitura. Que tal você alterar por julgar a si mesmo com autocrítica, utilizar isso como auto-feedback, uma constante melhora? Uma pergunta que eu não tinha consciência na época, é óbvio, porque eu era muito jovem, mas uma pergunta que cabia para uma situação como essa é: o que você aprendeu com isso? O que você está disposto a fazer diferente da próxima vez?
Se você tivesse que tirar uma grande lição e ensinar para alguém que tivesse que fazer a mesma coisa que você, qual seria essa lição? Então, ao invés de você julgar a si mesmo, concentre-se no seu potencial, naquilo que você faz bem. E aquilo que você faz bem te dá força e poder para aprender a fazer melhor aquilo que talvez você ainda esteja aprendendo. Troque o errado por processo de aprendizado. Faz sentido para você? Para mim faz muito sentido. Vamos fazer um high five aqui agora. E para mim faz muito sentido. Então lembrando, 3 ações. A primeira é cuidado com a comparação. Segunda, cuidado para não se sentir pior do que alguém. Terceira, pare de julgar a si mesmo com alto nível de senso crítico. Tudo bem? Isso faz muito sentido. Então a gente vai agora para uma quarta. Essa quarta ação, ela é muito importante. Sabe por quê? Porque ela fere você. Uma ação que vai destruir sua autoestima é você agradar os outros contra o seu próprio interesse. Eu vou repetir. Agradar outros contra o seu próprio interesse. Olha, gente, se você quer destruir a sua autoestima, faça as coisas pelos outros, esqueça de você. Ferrou. No final, quem vai se dar mal vai ser você. Vai dar M no final. Você vai se dar mal. Sabe por quê? Porque você está fazendo tudo para agradar os outros. Os outros têm a vida deles, os resultados deles. Eles já têm um foco na vida deles. E lá vai você querer fazer as coisas para os outros quando você desagrada você mesmo. Agora lembre-se. Eu estou dizendo que você não deve fazer nada pelos outros? Não. Eu vivo voluntariamente a minha vida, o tempo todo fazendo coisas. Em qualquer área da minha vida, eu sou voluntário em ajudar as pessoas. Eu estou preocupado com isso constantemente. Mas observa, fazer isso agrada a minha pessoa. O que seria errado? Você fazer alguma coisa pelos outros contra o seu próprio interesse, contra algo que vai te magoar. Porque no fim, quem sofre, quem chora, quem perde é você mesmo. E numa relação, ela tem que ser ganha-ganha ou nada feito, porque se ela for perde-ganha, perde para você e ganha para os outros. No fim, é você quem vai chorar. Cuidado, então, com essa ação. Abra sua mente, abra seu coração para isso. Sabe o que é legal, pessoal? Tem um programa chamado Mind Shift. Significa mudança de mentalidade. Ele acontece em 2 praças no Brasil. Mesmo que você esteja me assistindo agora e mora em outro estado, sabe que uma passagem aérea para ir para o Rio ou para ir para São Paulo é uma das passagens mais baratas que existe. Vale a pena você estar lá. Eu fico ao vivo lá. São 3 dias incríveis para poder mudar a sua mentalidade e gerar em você autoempoderamento. Você vai ser um firewalker, você vai ver que é muito legal. Você vai aprender coisas incríveis sobre como você pode administrar a única coisa que te pertence de fato, sua vida e as decisões e as emoções que você sente em relação a ela, beleza? Então tá muito claro para mim até aqui, hein, essa questão das ações. Vamos então uma quinta ação. Você pode falar para mim, tá bom, Saulo? Uma quinta ação que pode me prejudicar. Bem, você está falando de quê? Sentir-se ressentido. Ficar o tempo todo ressentindo, ficar o tempo todo percebendo, sentindo ou achando que você é menor do que os outros. Se sentir ressentido é você não ter... Qual é o oposto de ressentimento? É quando você cria perdão. O ressentimento é quando você não consegue enxergar no outro o direito que ele tem de errar. Porque o ressentimento vem do quê? Ele te desempodera, hein? E ele vem do quê? Ele vem de um julgamento que a gente faz das outras pessoas, ou das circunstâncias, ou das situações. Existem coisas na vida realmente que são muito ruins, são difíceis de ser perdoado. Mas tem coisas na vida que você pode fazer um mínimo de esforço e alcançar isso muito rápido. Mas todas as outras merecem que você crie um alto senso de perdão. Isso tem muito a ver com gratidão. Mas vamos ouvir. O ponto é, qual é a questão do ressentimento? Observa. Quando nós julgamos os outros pelas suas ações. Ou seja, a gente julga as outras pessoas pela ação que ela cometeu conosco, pela ação que ela comete com ela, ou com aquilo que está à nossa volta, ou com alguém que a gente ama. Então nós julgamos os outros pelas ações. Mas você sabe que nós julgamos a nós mesmos pelas nossas intenções. Quando você erra e alguém de alguma maneira fala com você algo e você se sente injustiçado, é porque lá no fundo você sabe que a sua intenção era diferente da ação na qual você cometeu. E por isso que muitas vezes você exige ou pede perdão ou pede desculpa para alguém. Agora, se você é alguém que aceita ou quer o perdão,
bem, você também tem que ser capaz de fazer o mesmo, porque talvez a intenção da outra pessoa não tenha sido a ação na qual você está julgando. Preste muita atenção nisso. É uma questão de paradigma, uma questão de mindset. É uma questão de uma nova leitura, de uma nova concepção. Espero que isso faça muito sentido para a sua vida. Tudo bem? Continuando. Então, se você tiver uma boa capacidade de julgar os outros pelas intenções e não pelas ações, observar e ter a capacidade de perdoar, você vai se sentir menos ressentido e quanto menos ressentimento, maior é o seu comprometimento, menor será o seu sofrimento. Por isso que são 13 ações que podem destruir sua autoestima. E essa é uma delas. Vamos dar uma sexta. Sentir que a vida é injusta. Olha, gente, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Eu já tive situações, já vivi situações em que as pessoas se sentem injustiçadas. E agora, olha só, uma coisa é você se sentir injustiçado. Outra coisa é quando você acha que a vida é injusta. O momento que você acha que a vida é o tempo inteiro injusta, é porque você também está se concentrando em coisas que estão dando errado. Sentir que a vida é injusta é se concentrar na injustiça. Você vai se tornar 100% aquilo no qual você convive, fala disso constantemente, e aquilo que você se concentra. Então, quando você passa por isso, isso se torna a sua vida. Será que você não percebe isso? Não é que a vida às vezes é injusta. Pessoas fazem coisas injustas. Pessoas fazem coisas injustas. A vida em si, a vida não faz nada com você. A única coisa que a vida te dá são oportunidades de aprendizado, mais nada. Todas as outras coisas são frutos, são oriundas de lei do retorno. Claro, viu, gente? Existem situações que não estão no nosso controle. Por exemplo, o tempo imprevisto sobrevém a todos. Então você tem calamidades, desastres naturais, a morte, né? Uma pessoa estava andando, uma bala perdida atingiu. São coisas que a gente tem que atribuir a justamente o imprevisto. Agora, 90% da vida são escolhas, são decisões, são interpretações, são significados que eu estou dando. Às vezes acontece alguma coisa comigo que realmente não é bom, mas aquela coisa que não é boa pode estar me ensinando alguma coisa. Bem, pense nos remédios. Boa parte dos remédios que funcionam são amargos. Pensa em boa parte das coisas que te levam a algum resultado. Aquele resultado é oriundo de algum sacrifício, de algum esforço, de algum momento de atrito que você teve que gerar na sua vida para alcançar a liberdade, conquistas e grandes resultados. Então passa por isso. Então, imaginar que a vida é injusta acaba não sendo injusto com a própria vida, porque a vida não faz nada com a gente. É a gente que faz aquilo com a vida. Então, se alguma coisa está acontecendo de injusto à sua volta, mude. Mude o quê? O ambiente onde você convive, o modo como você fala e naquilo que você se concentra, que grandes maravilhas vão acontecer na sua vida. Bem, isso faz sentido para você? Para mim faz muito sentido. Faz um outro high five aqui comigo. Maravilha, viu? Estou muito empolgado, muito motivado em poder falar desse assunto, que embora seja um assunto, bem, autoestima, mas eu acho que vale a pena compartilhar essas informações com vocês. Então vamos ao sétimo. Cara, esse sétimo é profundo. Porque é pensar em vingança o tempo inteiro. Isso destrói a sua autoestima. Quando você passa o tempo todo pensando em vingança, sabe, olha, pior do que comparar, que era lá o primeiro, sentir-se pior do que alguém, que era o segundo, é quando você quer fazer com que os outros sofram, porque você acha que eles estão errados, então está julgando os outros, guardando ressentimento. Gente, isso tudo aqui é uma cadeia, viu? Isso um vai aumentando, o outro no final degringola, depressão pura, ferrou a vida da pessoa. Mas pensa assim, quando você está tentando fazer com as suas próprias mãos, você quer gerar em outra pessoa. Não, é porque fulano agiu mal comigo, fulano tem que sofrer as consequências. Mas não é você que vai fazer isso. Não é você. Não cabe a você. Não é você que tem que fazer isso com as outras pessoas. A vida é feita de princípios. O universo foi criado com a lei do retorno. Não há uma única lei, um único princípio do universo que não funcione. É atemporal, é universal e acontece independente se você acredita ou não. Você pode falar para mim assim, eu não acredito em coisas que eu não vejo.
Então você tem que parar de respirar agora, porque você não vê oxigênio. Nós somos controlados por coisas invisíveis. Eu explico isso muito no Mind Shift, por coisas invisíveis. O ar que você respira, suas emoções, você não consegue enxergar. Você só enxerga suas emoções quando você se comporta, quando você coloca em ação aquele sentimento que você deixou manifestar e crescer dentro de você. Então pensa comigo de maneira muito profunda. Você acha que é você que tem que fazer isso? Leis e princípios funcionam pela natureza, por si só. Foi criado para isso. Às vezes uma pessoa vira para mim, eu não acredito muito nisso. Fala, então pega a lei da gravidade. Você consegue enxergar a lei da gravidade? Não, mas você sofre a lei da gravidade. Você pode duvidar dela, pular de um prédio do 20º andar de cabeça, você vai morrer. Você pode passar 19 andares e meio duvidando dela, mas no final você vai sofrer a consequência, porque foi feito para funcionar. A lei do retorno, então, é isso. Pensar em vingança o tempo todo, você querer que os outros sofram, pensar isso para os outros, gente, presta atenção. Vingança é um veneno que você toma achando que você vai matar o outro. Só você sofre com isso. Só você vai estar perdendo o teu tempo. Só você vai estar passando por grandes dificuldades. Então vale a pena se sentir assim. É isso que você escolhe para você? É isso que você almejou para a sua vida? Absolutamente não. Então se empodere, crie para você um novo status quo. Pense no seguinte, se alguém me faz mal, não sou eu quem vou fazer essa pessoa sofrer. Eu não tenho nenhum direito de pensar isso dela, porque o tempo que eu me ocupar pensando isso dela, sou eu que estou sofrendo. Eu ocupo a minha mente com alguém no qual eu digo que não tem importância. A gente até brinca, chama isso da síndrome do ex-cônjuge, né? Dificilmente você vê um ex-cônjuge falar bem do outro, né? Imagina, fala, olha, eu queria falar para você, essa pessoa terrível, maravilhosa, né? Ela é incrível para mim, ela me ajuda, ela foi por isso que eu larguei ela. Não, claro que não. A síndrome do ex-cônjuge, a síndrome da ex-empresa, a síndrome do ex-emprego, a síndrome do negócio que você perdeu, e aí quando alguém tenta fazer, você reclama. A síndrome da sua ex-casa. Então, tudo isso, gente, são coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Aliás, vão sim. Vão. É o assunto desse webinar. Vão destruir sua autoestima. Muda isso. Altera isso você. Oitava ação. Preocupar-se. Pré-ocupar-se. Pré-ocupar-se gera um nível de ansiedade enorme em cada um de nós. E esse nível de ansiedade nos prejudica 100%. Eu preciso concentrar minha vida onde? No agora. No que está acontecendo agora. Hoje. Just moment. Agora. Aqui. Bate pronto. Now. Se eu me concentro no agora, eu deixo a minha mente livre para transformar todas as minhas emoções, meu foco, minha fisiologia, aquilo que eu sou, a inteligência que eu tenho para poder atuar nesse momento. Nesse momento, atuando nesse momento, eu transformo a minha vida. Eu faço com que as coisas aconteçam. Então, olha, eu espero que você concentre sua vida no agora. Nona ação, tentar controlar outros. Cara, essa também é terrível. Tentar controlar outros. Quando eu tento controlar outros, eu estou tentando fazer por alguém aquilo que eu não vou conseguir. É impossível controlar outros. Eu tenho até um outro webinar que daqui uns dias eu vou colocar no ar para vocês poderem assistir também. Chama Por que os outros querem nos controlar? Por que os outros querem controlar a sua vida? A lógica é muito simples. Quando eu quero controlar os outros, claro, os pais agora vão sair em defesa própria. Também sou pai. A gente tenta controlar a vida dos filhos para que eles não sofram. E isso é fato. Mas tentar controlar a vida de uma maneira na qual a gente não permite com que eles sintam o gosto da sua vitória. Existe uma frase que diz assim, melhor do que dar o peixe é ensinar a pescar. Acho que vocês já ouviram falar disso, né? Agora, sabe o que é interessante? Melhor do que ensinar a pescar é cultivar o gosto pela pescaria.
Porque se você cultiva em alguém o gosto por alguma coisa, ele vai desempenhar as ações para que aquilo aconteça. Controlar os outros, portanto, é quando você quer que as coisas sejam do seu jeito. E aí, meu amigo, ferrou, sabe por quê? Porque a vida não vai ser do seu jeito. A vida vai ser do jeito que ela tem que ser. E se você adequa a sua vida, se você adequa os seus pensamentos, se você adequa as coisas no sentido no qual você pode criar grandes transformações, as coisas acontecem. Mas acontecem para você no aqui e no agora. E aí você, ao invés de controlar os outros, você começa a controlar você. Porque os outros só vão te gerar estresse, ansiedade, decepções, frustrações, expectativas frustradas. Observa, quais são as suas maiores frustrações na vida? É quando você criou a expectativa em algo que não estava no seu controle. Porque se tiver no seu controle, não é frustração. São apenas feedbacks. E esses feedbacks, o que eu estou aprendendo com isso? O que eu posso fazer diferente? Daqui para frente as coisas podem ser diferentes. Então, você começa a alterar isso. Vamos então falar sobre a décima ação. Pensar em velhas feridas. Gente, olha só. Você deve ter uma cicatriz. Você deve ter machucado em algum momento da sua vida. Quando você olha para aquela cicatriz, você lembra. Você lembra do que aconteceu. Lembrar do que aconteceu e poder ressignificar o que aconteceu, a gente faz isso no Mindshifting, ressignifica, transforma suas dores em poder. Mas observa, olhar para o que já aconteceu te dá uma lembrança. Mas quando você fica o tempo todo concentrado e o tempo todo mexendo nessa ferida que já cicatrizou, é como se eu tentasse abrir, pegasse uma faca, uma tesoura, pegasse uma caneta, alguma coisa que tem ponta, e ficasse o tempo todo tentando abrir aquela ferida que, embora esteja ali, embora já aconteceu, eu fico vivendo aquela mesma realidade todas as vezes. Gente, relembrar um passado é fazer o presente ser igual ao passado e criar no futuro um hábito que nunca vai te libertar do passado no qual você se feriu. Liberte-se disso. Substitua isso. Pense que a vida não está acontecendo com você. Pense que a vida está acontecendo para você. É uma oportunidade. É um jeito novo. É uma maneira na qual você está tendo para poder se libertar, construir, se desenvolver, ser melhor do que você está sendo. Foque nisso. Ao invés de você olhar para essa ferida e ficar tentando abrir o tempo todo, pense no seguinte: embora eu tenha uma marca, embora eu tenha uma ferida, eu tenho o restante de todo o meu corpo sadio, saudável, puro, leve, porque embora eu tenha tomado uma atitude errada que me gerou essa cicatriz, eu tomei muitas outras muito boas, que ainda me mantém vivo, focado e melhor do que eu estou sendo. Isso faz sentido para você? Para mim faz muito sentido. Faz um high five aqui comigo e olha, presta atenção nisso. Faz muito sentido. 11ª, procrastinar. Deixar para amanhã o que você pode fazer agora. A procrastinação é uma frustração planejada. Presta atenção nisso, galera. Procrastinação é um fracasso, sofrimento ou uma frustração planejada. Porque você procrastina porque te falta o quê? O que te falta? Coragem. Coragem. Ou o que te falta? Iniciativa. O que te falta? Desejo de querer ser mais. Agora pensa. Se você se concentrar nisso, para você de novo, sabe por quê? Quem procrastina é a pessoa que vive sendo cobrada. E sabe o que é pior? Todo bom procrastinador odeia ser cobrado. E todo procrastinador, quando faz alguma coisa, ele fica ressentido. E ele pensa, putz, eu podia ter feito isso. Mas da próxima eu vou fazer. E vai te faltando coragem, coragem. Saulo, como é que eu me livro da procrastinação? Criando emocionalmente um gatilho para fazer as coisas. Funciona assim.
Como que eu vou parar de procrastinar uma dieta? Quando eu entender que a dieta não é um sacrifício. A dieta é uma oportunidade para nunca mais precisar se sacrificar. Repetindo, vamos pegar a dieta. Ao invés de eu imaginar que ela é um sacrifício, ela é sim uma oportunidade para nunca mais eu precisar me sacrificar de novo. Porque toda dor gera proporcionalmente um sentimento que pode ser uma alavanca e um gatilho para te empoderar. Você só não está enxergando isso. Procrastinação é uma delas. Agora, quando eu procrastino algo é por quê? Porque eu ainda não sofri as consequências daquilo. Vamos dar um exemplo. Você deve conhecer alguém que chora bastante na vida, né? Eu conheço. Olha só, pessoal, presta atenção nesse detalhe. Uma vez tinha um cara vindo com um carro, ele vinha com o carro dele, aí de repente ele parou no posto de gasolina, ele queria abastecer o carro, ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. Não tinha ninguém no carro, lá no posto de gasolina. Daqui a pouco ele desce do carro e escuta assim, ó. Au! Rapaz, que coisa estranha. Aí de novo. Au! Ele ficou curioso e deu a volta na casa, assim que tinha lá do posto de gasolina, deu a voltinha na casa. Quando ele olha para um lado, ele vê lá um senhor sentado, tranquilo, numa cadeira de balanço, nheco, 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 nheco. Tranquilo. E do lado desse senhor tinha um cachorro. E era esse cachorro que estava chorando pra caramba. Aí, ele vira pro senhor e diz assim, ô, meu senhor, ele, oi, o senhor não está incomodado? Ele, hã? O senhor não está incomodado? E ele, incomodado com o quê? E lá estava o cachorro, falou, com esse barulho aí que esse cachorro está fazendo. Aí o senhor vai, nheco, nheco na cadeira, o cachorro? Ele falou, rapaz, liga não. Isso aí foi assim a vida inteira. Vida inteira? Tá sempre assim chorando. E ele falou, caramba, ele tá chorando? Ele falou, tá. Ele falou, uau. Aí ele olha para o lado do senhor, tinha um sofá branco, bonito, aveludado. Aí ele vira para o senhor e fala, mas puxa vida, por que esse cachorro tá chorando tanto? E ele diz, você tá vendo onde é que o cachorro tá sentado? Tô vendo? Então, aí tem uma tábua. Nessa tábua tem um prego. E esse cachorro está sentado em cima do prego. E esse prego está fazendo ele chorar. Aí ele falou, meu Deus, por que ele não levanta então desse prego aí e senta nesse sofá branco, bonito, aveludado que tem do lado do senhor? Ele falou, rapaz, porque é simples. Porque o prego que ele está sentado é o suficiente para fazer ele chorar, mas não é o suficiente para fazer ele levantar. Gente, sabe o que isso significa? A gente chora quando a gente ainda não sentiu o suficiente para ter coragem para mudar definitivamente as nossas ações para transformar os nossos resultados. Faz sentido para você? Para mim também faz um high five aí comigo. 12ª ação, então, que pode destruir sua autoestima. Desperdiçar seu tempo. Como é que eu desperdiço meu tempo? Me concentrando em coisas que eu não controlo. Desperdiço meu tempo quando isso não está focado para desenvolver aquilo que me dá sentido. Eu tenho formações de coaching, se você ainda não fez, olha gente, é muito diferente de qualquer tipo de formação de coaching que existe aí fora. É coaching comportamental, é muito legal, é muito intenso, eu fico ali full time, sou eu que ministro especificamente essa formação de coaching comportamental, e olha que legal. Nela, a gente ensina coisas incríveis. E um dos aspectos que a gente ensina ali é como você vai nortear a sua vida para que você possa profundamente viver de acordo com a sua missão. Porque o que nos faz desperdiçar tempo? Quando nós estamos utilizando tempo para aquilo que não nos gera retorno. E retorno, para mim, gente, não está ligado apenas a finanças, está ligado a emoção, está ligado a sentimento, está ligado a carinho, está ligado a sociabilidade, está ligado a uma série de coisas. O quanto eu estou doando do meu tempo para coisas que fazem sentido para mim. Isso não significa que você não pode jogar o seu futebol, tomar a sua cerveja, o seu chopp se você gosta, ou que você não pode assistir o seu cinema. Não, nada a ver com isso. Isso também faz parte do seu tempo. Mas o que você não pode é usar o seu tempo para fuga. Ou seja, eu tenho que estabelecer agora algo que é uma prioridade para mudar a minha vida em alguma área dela. Aí no meio disso tudo, fala, estou estressado.
Quer saber de uma coisa? Vai para o computador jogar, fica olhando redes sociais que muitas vezes são importantes, são canais interessantes e canais inteligentes, mas que você não pode ficar escravo dela. Se você ficar escravo da rede social, bem, você vai virar uma pessoa virtual e vai acabar não vivendo a sua própria vida. Vai viver a vida que você gostaria de ter, e a vida que você gostaria de ter talvez não seja necessariamente aquela que você está tendo agora. Então pensa no seguinte, quando você desperdiça tempo, é quando você está utilizando o seu tempo para coisas que não fazem sentido para você. Qualquer coisa que você faz que te dê sentido, não importa qual área da sua vida seja, social, hobby, no seu lado espiritual, ou para a sua intelectualidade, ou para o seu trabalho, ou para a sua carreira, para coisas que te dão paixão e te dão vontade de continuar. Bem, quando você faz isso com essa intenção, não há problema nenhum. Tudo isso vale muito, muito, muito a pena. E última, 13ª ação, que vai destruir sua autoestima, é não cumprir promessas e compromissos. Então, lembre-se, se você prometer, você tem que cumprir. Doa o que doer. Compromisso, talvez, gente, pense só numa coisa. Existem compromissos que são extremamente importantes, mas tem aqueles que vêm primeiro. E o compromisso que vem primeiro é aquele que você marcou. Marcou, cumpra. Agendou, vá. Prometeu, execute. Sabe por quê? Porque você não vai sofrer com isso. Você vai criar alto nível de, que a gente pode chamar de coda bancária do relacionamento, um alto nível de emoção e positividade e crédito com quem está à sua volta. A sua credibilidade vai ser proporcional à sua capacidade de cumprir promessas e compromissos. Descumpra que o oposto acontece. Então observa, se a gente for aqui fazer um remember, primeira, vamos lá. Primeira, comparação. Sentir-se pior do que alguém. Vai acumulando. Quando você faz isso, já era. Terceira, julgar a si mesmo. Agradar os outros e desagradar os seus próprios interesses. Quando você sente-se ressentido, você não tem capacidade de perdoar, você sente que a vida é injusta, ou você pensa o tempo todo em vingança, você quer que os outros passem por aquilo que você gostaria que eles passassem. Quando você preocupa-se com coisas que não estão no seu controle, quando você tenta controlar os outros, quando você pensa sobre feridas que já estão cicatrizadas e você quer abrir o tempo inteiro, quando você procrastina, desperdiça o seu tempo, você não vai ter força nenhuma para cumprir promessas e compromissos. Então, olha, pessoal, se você quer mudar a sua vida de verdade, comece agora. Então, ó, pessoal, aí, ó, na tela, eu tenho aí, você já deve estar vendo, olha, meu site, saulocoelho.com. Ali a gente sempre tem os programas que eu ministro ao vivo e presenciais. Nós temos oportunidades de você assistir programas e treinamentos online através de webinars. Então me acompanhe nas redes sociais. É @o Saulo Coelho. O de oficial, Saulo Coelho. Tudo junto. @o Saulo Coelho. Então, pessoal, muito obrigado por você ter assistido esse webinar. E se você quiser que outras pessoas também assistam, envie um e-mail para contato@saulocoelho.com solicitando uma inscrição e a gente vai encaminhar para você esse webinar. Olha, foram mais de 40 minutos. Mas observe, podem valer muito a pena. Porque você pode, a partir de agora, se empoderar ao invés de se desempoderar. E acredite, quando você toma grandes decisões, você muda a sua vida. E para começar a mudar a sua vida, Mind Shift. Muda a sua mentalidade, que você muda todas as outras coisas. Muito obrigado. Um beijo no coração, sucesso e gratidão. Gratidão por você ter ouvido esses minutos. Até a próxima. Valeu. E lembre-se, clareza te dá poder. Valeu.